Descoberta incrível. A faxineira que falava 9 idiomas transformou a vida do milionário emocionado. Ana, uma mulher de olhar forte e de mãos calejadas, deslizava pelo elegante prédio da Avenida Paulista, seu coração pulsando em sintonia com as esperanças que carregava para seu filho Pedro. Era uma rotina árdua, mas a determinação a mantinha de pé. E nesse dia, enquanto organizava uma sala de reunião, ela notou Miguel, um homem aparentando ter tudo, mas que, ao contrário do que se esperava, exibia um semblante carregado de angústia. O brilho dos arranha-céus refletia uma vida de sucesso, mas para Miguel essa era apenas uma fachada. Ele se sentava ali, cercado de luxos, mas um vazio profundo o consumia. Ao perceber a faxineira, ele a abordou, numa mistura de vergonha e desespero, e começou a desabafar sobre a pressão constante para manter sua posição e as cobranças da família. Ana, atenta, ouviu cada palavra, lembrando-se de como os desafios diários a ensinaram a resiliência. Subitamente ela falou com uma sabedoria que surpreendeu Miguel. Às vezes, é na simplicidade que encontramos as respostas que buscamos. O que te faz feliz? O homem parou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como uma faxineira podia tocar tão fundo em sua alma? Nesse momento, uma conexão inusitada começou a se formar entre duas realidades tão distantes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema. E muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a conversa fluía, Miguel percebeu a força e coragem em Ana. Ela falava de sonhos, do futuro do filho e de suas batalhas cotidianas. Aqueles momentos se tornaram um bálsamo emocional para ambos, o milionário e a faxineira, compartilhando uma conexão que transcendia suas circunstâncias. Contudo, essa amizade florescente logo encontraria obstáculos. A família de Miguel não aceitava esse laço. As desaprovações eram pesadas, um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. Ana, por sua vez, enfrentava sua própria tempestade. Seu patrão, um homem que não via além de números, estava prestes a enterrar o projeto que poderia garantir a estabilidade que tanto desejava para Pedro. A respiração de Ana falhava, a pressão sobre seus ombros aumentava. Era sua chance de lutar. Em uma noite chuvosa e fria, ambos se encontraram novamente. Não foram só as gotas que caíam, mas também os sentimentos. Eles sabiam que precisavam agir, mas o que fazer? Miguel queria proteger Ana, enquanto ela sabia que precisava ensiná-lo a enxergar além do sucesso superficial. A conversa estava intensa, cada palavra carregava a força de suas batalhas internas. No entanto, a família de Miguel estava disposta a tudo para separá-los. E Ana enfrentava a ameaça de perder tudo com seu emprego. Eles estavam prestes a fazer uma escolha que mudaria seus destinos. Juntos, teriam coragem suficiente para enfrentar as barreiras que a sociedade havia imposto? A noite era apenas o começo de uma luta que poderia não só transformar suas vidas, mas também redefinir o que realmente importava. Miguel sentou-se em sua mesa, ainda com o olhar perdido na janela, enquanto a chuva batia forte do lado de fora. A conversa com Ana ecoava em sua mente, trazendo uma nova luz a um coração que estava mergulhado na escuridão. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas as vozes de sua família, repletas de desapontamento e reprovação, ainda ressoavam em seus ouvidos. Você não pode se envolver com uma mulher como ela, dizia sua mãe.
Aquelas palavras o sufocavam. Miguel olhou para o seu celular, hesitando em enviar uma mensagem para Ana. A conexão que tinham estabelecido nas últimas semanas era única, algo que ele nunca havia experimentado. O jeito simples dela de ver o mundo, as verdades cruas que expunha, faziam-no repensar sua própria vida, marcada por convenções e expectativas. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ana também lutava com suas emoções. Pedro, seu filho querido, estava mais inquieto do que nunca. Ele havia percebido a mudança na mãe, a forma como seus olhos brilhavam quando falava de Miguel. Mas para ele, a realidade era simples. A vida sempre foi uma luta, e um relacionamento com um homem de tanto prestígio parecia uma conversa distante. Ana decidiu que precisava ir adiante, efetivamente fazendo algo por seu futuro. A primeira meta era salvar o projeto que seu patrão estava prestes a matar. Seria sua chance de garantir uma vida melhor para Pedro. Com determinação, começou a reunir sua coragem e preparar um plano. Nada vai me segurar, murmurou para si mesma, enquanto imaginava um futuro onde seu filho poderia estudar e ter todas as oportunidades que ela nunca teve. Miguel, por outro lado, estava prestes a descobrir que a vida não poderia ser vivida apenas em função dos outros. Ele decidiu que queria ver Ana novamente. Ele precisava dela não apenas como uma fuga de sua realidade, mas como o catalisador que poderia ajudá-lo a encontrar o caminho que realmente desejava. E assim, ele pegou seu carro e dirigiu até o bairro onde Ana morava, o coração batendo rápido e a mente cheia de indagações. As luzes da cidade pareciam dançar na sua frente enquanto ele dirigia, refletindo a tempestade que se formava dentro dele. Ele se perguntou se conseguiria enfrentar a desaprovação da família, se tinha a força necessária para lutar por um amor tão inesperado e diferente. Quando chegou à casa de Ana, a saudade apertou seu peito. Ele tocou a campainha nervoso. O som ecoou, e alguns instantes que pareceram eternidade se passaram até que ela aparecesse. O rosto dela iluminou-se ao vê-lo, mas havia um traço de preocupação em seu olhar. Miguel viu isso e por um instante hesitou, mas a urgência de sua mensagem o impulsionou. Ana, precisamos conversar. Eu não posso viver mais assim, ele começou, sua voz tremendo. Ela olhou bem nos olhos dele, e uma onda de emoções cruzou seu rosto. Miguel, você sabe que a sociedade e sua família não nos aceitam. Isso pode nos destruir, respondeu, a voz carregada de preocupação. Mas Miguel já não queria mais se esconder atrás de medos e convenções. Com aqueles olhos que agora brilhavam com determinação, ele garantiu: então vamos lutar. Vamos provar que vale a pena, que nosso amor é mais forte que tudo isso. Ana sentiu um formigamento na barriga. As palavras dele eram como um raio de esperança na escuridão que envolvia suas vidas. Ambas as realidades que haviam construído estavam prestes a colidir de uma forma que nenhum deles havia imaginado. O que viriam a enfrentar era incerto, cheio de desafios e barreiras, mas seria o começo de uma jornada que poderia mudar tudo. Mal sabiam eles que a família de Miguel tinha um plano que poderia ameaçar não apenas os sentimentos que surgiram, mas também a vida de Ana e Pedro de forma que ninguém poderia prever. A batalha estava prestes a ser travada e ambos precisavam estar prontos para fazer sacrifícios. Seriam capazes de levantar-se contra o que os separava? O futuro torcia-se como uma tempestade prestes a explodir. Miguel respirou fundo, percebendo que aquele momento era crucial. Olhando novamente nos olhos de Ana, queria crer que não era apenas um ato impensado. Eles não eram só dois corações em conflito. Eram duas vidas em busca de um caminho que poderia lhes oferecer felicidade, mesmo que esta felicidade fosse embrulhada em desafios. Ana, por sua vez, sentia um nó no estômago. A coragem de Miguel a fazia questionar tudo o que pensara até ali. E se tudo der errado? Um pensamento insistente ressurgia,
como um eco dentro dela. Mas enquanto olhava para aquele homem tão diferente, em quem não esperava encontrar apoio, sentiu uma reação quase imediata na alma. Uma pontada de esperança, uma vontade genuína de deixar as convenções para trás. Eu quero que a gente lute, ela murmurou, o olhar prendendo-se ao dele. Mas não podemos nos esquecer do Pedro. Ele não pode ser puxado para essa luta sem notinha. Isso pode machucá-lo. As palavras de Ana pararam Miguel por um instante. Ele sabia que Pedro era o centro do universo dela, e, de certa forma, o seu também. O pequeno garoto era a lembrança constante do que poderia ser perdido. Seja o que for que esta luta traga, estou disposto. Podemos encontrar uma maneira de proteger Pedro, é o que importa, respondeu ele, o fervor em sua voz, superando as amarras da insegurança. A chuva lá fora começava a passar, mas a sensação de tempestade interior ainda permanecia. Falar sobre Pedro fez Ana desviar a conversa. Precisamos encontrar uma estratégia. Sozinhos ou uma família inteira contra nós, não temos chance se não pensarmos em algo concreto. Miguel acenou. Você tem um plano para o projeto no trabalho, não tem? Ana hesitou. A lembrança do projeto que poderia salvar a sua posição, piscando na mente dela. Sim, mas não vai ser fácil. E se eles perceberem que estou tentando algo diferente? Então não deve deixar que percebam. Vamos fazer isso. Um plano à altura do que sentimos. A determinação dele contagiou Ana, que começou a vislumbrar uma possibilidade. E se conseguissem dar um jeito no projeto e, ao mesmo tempo, achassem um modo de contornar a rejeição da família dele? Aquele sentimento de otimismo brotava e expandia entre eles. Por um breve instante, o peso da sociedade e das circunstâncias parecia leve. Contudo, ao olhar pela janela, Ana percebeu que o céu ainda estava escuro. As dificuldades continuavam. E o mundo ao redor não estava preparado para aceitar o que estavam vivendo. Enquanto conversavam, um grupo de pessoas passou pela rua, líderes de uma manifestação que exigia melhores condições de trabalho e apoio à classe trabalhadora. Miguel e Ana assistiram, a intenção deles agora bem visível. Os rumores dessas mobilizações eram potencialmente perigosos, pois poderiam chamar a atenção dos poderosos que, assim como a família dele, não hesitariam em esmagar qualquer um que se opusesse. Precisamos ser cautelosos. O que pode parecer uma luta de um amor pode virar algo muito maior e sombrio, disse Ana, o coração disparando ao pensar nas consequências. Exatamente. Então, vamos investigar se podemos usar isso a nosso favor. Além disso, vamos nos unir a esses trabalhadores. Não estamos sozinhos, não precisamos lutar apenas por nós, mas pela mudança que queremos ver. Miguel fez a afirmação, os olhos brilhando, repletos de convicção. O alicerce estava sendo construído, mas na retaguarda, a sombra da família de Miguel se aproximava, com um plano manipulador pronto para desmoronar tudo o que eles estavam começando a edificar. Miguel, sem perceber, começava a plantar raízes em um solo altamente volátil, enquanto Ana sonhava com o futuro da segurança para seu filho. Ambos estavam prestes a descobrir do que eram realmente capazes quando o amor e a luta se entrelaçam. Mal sabiam, no entanto, que uma antiga amizade de Miguel estaria prestes a aparecer, trazendo segredos do passado que poderiam mudar tudo. A conexão deles, já passada por tantas tempestades, iria precisar de mais do que esperança. Precisaria de verdade e transformação. Estariam eles prontos para enfrentar um novo inimigo surgindo do lado mais inesperado? Miguel e Ana sabiam que precisavam agir rapidamente. O clima estava mudando, tanto do lado de fora, com a manifestante crescendo nas ruas, quanto do lado de dentro, com seus corações ardendo em um misto de esperança e ansiedade. A cada momento que se passava, a sensação de urgência aumentava, especialmente quando pensavam em Pedro.
Ana pegou a mão de Miguel, uma conexão silenciosa, que dizia mais do que 1000 palavras. Nós temos que fazer isso por ele. Precisamos mesmo dar um jeito neste projeto. Se conseguirmos um impacto positivo, talvez possamos ganhar tempo e espaço para enfrentar o que está por vir. Vamos trabalhar nisso. Temos que ser inteligentes. Miguel concordou e juntos começaram a esboçar um plano em um pedaço de papel que Ana encontrou encostado na mesa. A cada ideia anotada, o clima tenso foi dando lugar a um entusiasmo tímido. As horas passaram, e mesmo com os rostos preocupados, a tarde foi se transformando em um espaço para a esperança. Miguel falava sobre ações, prazos e como usar os recursos disponíveis sem levantar suspeitas. Ana se sentiu mais confiante ao imaginar as apresentações que faria junto dele. Era hora de mostrar sua garra, de lutar por seu sonho, por um futuro melhor para Pedro e, quem sabe, até mesmo pelo amor entre eles. Mas enquanto estavam tão concentrados em seus planos, uma sombra se esgueirou pela porta. Era Carla, uma velha conhecida de Miguel que, por anos, havia sido uma amiga íntima. Seu olhar estava sereno, porém carregado de desconfiança. Miguel, eu não esperava te ver aqui. E você, Ana? O que está acontecendo? A crítica em seu tom não passou despercebida. A presença dela, que deveria ser um porto seguro, parecia um novo risco. Oi, Carla. Estamos discutindo sobre trabalho. Estava me ajudando com um projeto. Miguel tentou soar casual, mas a tensão no ar era palpável. Trabalho? Ou será que é mais do que isso? A voz de Carla era firme e Miguel sentiu seu coração apertar. Ele sabia que a amiga não era conhecida por guardar segredos e que sua curiosidade poderia ser perigosa para ele e Ana. Ana, por sua vez, sentiu o estômago revirar. A pergunta não era apenas um comentário casual. Era uma ameaça implícita que ecoava em sua mente. A última coisa que queriam era que a família de Miguel soubesse da intensidade do que estavam vivenciando. Isso poderia expô-los a uma batalha ainda maior. Miguel, talvez devêssemos ser mais discretos. Ana sussurrou, a voz tremendo com a preocupação. Precisamos nos proteger, não dar munição para que isso seja destruído. Carla inclinou a cabeça, observando-os com a percepção aguçada. Discretos? Ou interessados em algo mais? As coisas estão mudando lá fora. Vocês perceberam? Não podem se dar ao luxo de serem pegos de surpresa. Miguel sentiu os olhos de Carla penetrantes. Eu sei, Carla, mas precisamos de tempo e apoio. A amiga cruzou os braços e olhou para Ana. A verdade é que talvez eu possa ajudar. Por outro lado, também posso ser uma ameaça. Com essas palavras, a tensão na sala cresceu como um facho de luz em meio à escuridão. A condição dela era clara. Miguel e Ana estavam em uma encruzilhada e precisavam decidir rapidamente se aceitariam a ajuda de Carla ou se afastariam dela, arriscando perder uma aliada. Ao mesmo tempo, na periferia, os sons da manifestação ecoavam. As vozes que clamavam por mudanças pareciam se aproximar, e o futuro de Miguel, Ana e Pedro se tornava cada vez mais incerto. O que era um romance se tornava uma luta intensa contra forças que estavam além do controle deles. E com cada novo desvio na estrada, uma pergunta se formava. Eles realmente estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? Miguel respirou fundo, sentindo a pressão crescer em seu peito. Os olhares se cruzaram, e ele percebeu que a parceria com Ana era muito mais do que um simples plano de trabalho. Era um ato de amor e coragem. Mesmo assim, a possibilidade de Carla se tornar uma aliada ou inimiga ameaçava arruinar tudo. A verdade é que precisamos de ajuda. Pode ser arriscado, mas também pode ser o que precisamos para fazer as coisas acontecerem, disse Miguel, finalmente encarando Carla. Sua voz saía mais firme do que ele se sentia por dentro.
Se for para o bem de Pedro, eu irei me arriscar. Não posso deixar que a nossa relação se transforme em uma fraqueza, completou Ana, sentindo que sua determinação estava sendo colocada à prova. Carla parecia ponderar suas palavras, a tensão diminuindo lentamente. Tudo bem, estou dentro, mas precisamos ser estratégicos. As pessoas estão alerta, o que pensam pode causar estragos. Temos que agir com inteligência. O trio passou a traçar um plano mais detalhado. Carla, conhecedora das táticas de comunicação, sugeriu formas de se conectar com outros aliados na luta. Juntos, desenharam pautas, listaram recursos, e à medida que o sol se escondia no horizonte, uma centelha de esperança começou a brilhar. Mas à medida que desenvolviam suas ideias, boatos começaram a circular. Um amigo de Miguel, que sempre estivera nas reuniões da comunidade, apareceu. Ele entrou sem avisar, seus olhos escuros carregados de preocupação. Vocês estão falando sobre a manifestação, certo? Ouvi dizer que as coisas vão esquentar ainda mais, disse ele com seriedade. Os organizadores estão planejando algo grande, e os rumores de retaliações estão crescendo. Naquele momento, Miguel sentiu a ansiedade voltar com tudo. A urgência se acentuava e em seu íntimo ele sabia que cada passo que dessem teria consequências. A luta que estava por vir não era apenas por um futuro melhor para Pedro, mas por todos ao seu redor. Um desejo coletivo pulsava e Miguel se sentia mais próximo de seu papel nisso. Precisamos realmente nos preparar. O tempo está se esgotando, disse ele determinado. Se a manifestação for de fato o que todos esperam, precisamos garantir que nosso projeto tenha um peso. Mas antes que pudesse terminar, o amigo de Miguel fez uma pausa. Vocês estão prontos para o que isso pode trazer? O risco não é apenas de falhar, mas de se perder nisso tudo. Não está em jogo apenas o projeto, mas o futuro de cada um de vocês. Miguel olhou para Ana, que estava com o rosto levemente pálido. O peso das palavras ecoou no ar. Eles poderiam estar se tornando parte de algo maior do que imaginavam. Mas o que isso significava para eles individualmente? Ana apertou a mão de Miguel, transmitindo coragem. Mas Miguel sabia que a luta não seria apenas contra o que estava do lado de fora, mas também contra seus próprios medos internos. No dia seguinte, Miguel, Ana e Carla se encontraram novamente para alinhar os últimos detalhes. Conforme desenhavam o plano, a porta se abriu. Era um membro da comunidade que, sem ser convidado, entrou inesperadamente. Seu olhar caprichava não só as ideias, mas também os sonhos que estavam pendurados no ar, trazidos por um desejo intenso de transformação. Eu tenho informações que vocês precisam saber, ele anunciou, a voz firme, mas um leve tremor denunciava a urgência. Não é apenas uma manifestação. É algo muito maior do que vocês podem imaginar. Miguel sentiu o coração acelerar. O que estaria por vir poderia mudar tudo. E assim, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira nebulosa, como se estivessem prestes a descobrir o que realmente significava lutar por um futuro que até então parecia distante. O destroçar da realidade começava a se revelar, e uma pergunta inquietante dançava no ar. O que essa revelação significava para todos eles? E se não fossem apenas protagonistas, mas também peças de um jogo muito maior? Miguel mal conseguia respirar enquanto olhava para o recém-chegado. O que ele queria dizer poderia abrir portas que eles nem sabiam que existiam, ou, por outro lado, causar um estrago irreparável. A tensão pairou entre eles como um manto espesso. Como você sabe disso? Ana perguntou, quebrando o silêncio, sua voz trêmula, mas determinada. O garoto olhou ao redor, como se estivesse tentando calcular seu próximo passo antes de responder. Eu sou amigo de alguém do grupo organizador. Eles estão tramando algo que pode não apenas ser uma manifestação, pode ser uma verdadeira revolução, ele disse, engolindo em seco. As pessoas estão cansadas, o clima aqui não é mais o mesmo. Uma onda de excitação atravessou o grupo.
Eles não estavam enfrentando apenas as pressões do presente, mas a possibilidade de serem parte de uma mudança real e duradoura. Para Miguel, isso era como se acendessem uma luz em um túnel escuro, revelando não apenas um caminho, mas uma estrada cheia de esperanças e promessas. Como podemos ajudar? Carla questionou, sua mente já fervilhando com ideias. Precisamos de mais informações, mais aliados. Precisamos ser parte disso. A expressão do menino se desfaleceu um pouco. Uma mudança leva tempo, e isso não será fácil. Estão preparando uma resistência contra tudo que está por vir. Ele então se aproximou como se fosse contar um segredo. Mas eu ouvi que você, apontou para Miguel, será uma peça-chave. Você é conhecido. Miguel sentiu as batidas do seu coração acelerarem. Uma onda de responsabilidade e medo invadiu seu peito. O que isso significava para ele? Ser conhecido. Para ele, isso carregava um peso que ia além de seu desejo de ajudar. Parecia um fardo que precisava carregar. Ana, percebendo a inquietação de Miguel, deu um passo à frente. Somos uma equipe. Se formos juntos, podemos nos fortalecer. Não importa o que aconteça. Ela olhou para Carla. Temos que aceitar o que está por vir, mesmo que isso signifique enfrentar oposições. Com a solidariedade no ar, um novo plano começou a se formar. A sala estava impregnada de um fervor contagiante, enquanto eles discutiam estratégias, contatos e possíveis aliados. As horas passaram voando e, quando perceberam, a noite já havia caído. As luzes da cidade piscavam ao longe, um lembrete de que o mundo continuava girando, mesmo enquanto eles se preparavam para um possível levante. Não podemos deixar que o medo nos paralise, disse Miguel, segurando firme o olhar de Ana. Se realmente queremos mudar alguma coisa, precisamos ir até o fim. Ao mesmo tempo que a determinação crescia, uma inquietude permaneceu em sua mente. Ele sabia que nada disso sairia de graça. O próximo passo poderia levá-los não apenas à vitória, mas a consequências inimagináveis. Algo maior estava acontecendo, e ele precisava entender o que estava por trás disso tudo. Quando os três finalmente se separaram naquela noite, um sentimento de propósito os envolvia, mas também um fio tênue de ansiedade. Estavam prestes a cruzar uma linha invisível entre o mundo que conheciam e um novo que poderia redefinir tudo. Miguel não conseguia se livrar da sensação de que seriam testados não apenas pelas forças externas, mas também por suas próprias emoções e limites pessoais. E no fundo do seu ser, uma preocupação persistia. Até onde eles estavam prontos para ir? O que poderia realmente ser sacrificado nessa luta? A pergunta ecoou em sua mente, e a noite se encheu de necessidade de respostas. Amanhã, eles teriam que encarar não só a realidade de suas escolhas, mas descobrir uma verdade que poderia alterar o destino deles para sempre. O sol já começava a despontar quando Miguel despertou de um sonho inquieto. Ele não conseguia lembrar de cada detalhe, mas a sensação de urgência estava marcada em sua pele. O dia prometia ser um marco, e a ideia de um novo começo o preenchia ao mesmo tempo com esperança e pavor. Era como se cada som, cada raio de luz estivesse conectado ao desafio que se avizinhava. Sentado à mesa do café, seu olhar vagava distraído entre as xícaras e o relógio. Ana e Carla chegaram animadas, mas Miguel sabia que a euforia delas contrastava com sua própria tensão. Precisamos nos preparar, disse ele, tentando esconder seu nervosismo. O que temos em mãos não é apenas uma manifestação, é algo muito maior. E se formos vistos? E se alguém nos impedir? Carla falou, a insegurança estampada no rosto. Estar em evidência pode ser perigoso. Miguel balançou a cabeça. Precisamos correr esse risco. A mudança não acontece em zonas de conforto. Ele sentia o peso de sua responsabilidade e as palavras de Ana, aquela mensagem de união, ecoavam em sua mente. Eles precisavam ser mais que amigos.
Precisavam ser uma afronta. Decidiram que iriam se encontrar com o garoto que trouxe a notícia. Ele havia prometido contar mais sobre a resistência. E a curiosidade de Miguel misturava-se com o receio de que a liberdade que tanto desejavam pudesse ser um sonho distante. Em pouco tempo, encontraram o menino em um parque, cercado por outras pessoas que pareciam tão ansiosas quanto eles. "Obrigado por virem", disse ele com a voz baixa, quase sussurrante. "O que vocês precisam saber é que a data está marcada. E será muito próxima, um grande movimento que vai acontecer por toda a cidade." Miguel olhou para os rostos ao redor e percebeu a determinação refletida nas expressões. Havia algo invencível naquele momento, um sentimento que se fortificava. Ele não poderia hesitar. "Então, como vamos agir? Temos que espalhar a informação, conectar mais pessoas, criar uma rede", o garoto respondeu, com a determinação de quem sabia que não havia como voltar atrás. Mas enquanto conversavam, uma sombra se aproximou. Miguel virou-se para ver dois homens com olhares atentos. Algo na forma como observavam o grupo fazia seu coração disparar. "Precisamos ir. Agora", sussurrou Miguel, a adrenalina pulsando nas veias. Eles fugiram para uma rua próxima, e a adrenalina que antes era motivação, agora se transformava em desespero. Carla olhou para Miguel, seus olhos brilhando. "E se nos pegarem? E se tudo isso for em vão? Se não tentarmos, já podemos afirmar que será em vão." Miguel respondeu com firmeza. Assim que se afastaram da ameaça, encontraram um espaço seguro para respirar. "Mas e se eles souberem? Se ficarem sabendo do que estamos tramando?" Ana questionou, os olhos arregalados, cheios de apreensão. Miguel sentia a urgência da situação, e sua mente fervilhava com 1000 possibilidades. A informação precisa ser compartilhada com cuidado. Um passo em falso, e tudo isso que sonhamos pode desmoronar. Naquele instante, Miguel sentiu que tudo estava em suas mãos. Não apenas a luta, mas o destino daquela cidade inteira. E a pressão começou a criar fissuras em seu coração. "Vamos nos reunir novamente esta noite. Nós precisamos de um plano", disse com firmeza. E no caminho de volta, Miguel não conseguia deixar de pensar se ele realmente estava preparado para aquilo. E se não estivesse? O que aconteceria com eles, com o que estavam lutando para conquistar? As perguntas encalharam em sua mente, mas uma sensação de que a verdadeira batalha ainda estava por vir fez com que ele seguisse em frente. E se hoje fosse o dia que mudaria suas vidas? O palco da mudança estava montado e uma escolha monumental estava prestes a se revelar. O que poderia se manifestar a partir disso? A verdadeira luta estava apenas começando. Quando a noite finalmente chegou, a cidade se cobriu com uma atmosfera de mistério e expectativa. Miguel e seus amigos se encontraram em um local isolado, atrás de uma antiga igreja. O ar estava carregado de tensão, e o silêncio que os envolvia parecia gritar por ação. Eles sabiam que a união era vital, mas a incerteza os cercava. Ana acendeu uma lanterna e, com o brilho suave, as sombras dançaram nas paredes de pedra. "Precisamos decidir quem mais vamos chamar", disse ela, seu olhar firme, embora a voz denunciasse um pequeno tremor. "Não podemos nos arriscar a envolver pessoas sem conhecer bem." Miguel balançou a cabeça. "Precisamos de mais aliados. O que está em jogo é maior do que nós. Se conhecemos pessoas que acreditam na mesma causa, é nosso dever envolvê-las." Ele sentia um impulso ardente dentro de si, uma força quase incontrolável. "E se eles não se importarem? E se jogarmos fora a segurança de todos?" Carla perguntou ansiosa. "Se não tentarmos, venderemos nossa liberdade por medo", Miguel rebateu, sua voz cheia de convicção. Ele sabia que havia riscos, mas também um chamado maior. Cada um de nós tem uma história, e juntos somos mais fortes. Nesse momento, uma ideia surgiu, iluminando sua mente.
Vamos contatar aqueles que participaram de mobilizações anteriores. Há uma chance de que você conheça alguém que já lutou contra o sistema. Elton, o seu primo. Sim, ele é sempre envolvido em causas sociais, confirmou Carla. A perspectiva de unir esforços os animou e, lentamente, a tensão começou a ser substituída por uma centelha de esperança. Com as ideias fluindo, se dividiram as tarefas. Miguel e Ana focaram em contatar os conhecidos. Carla se ofereceu para criar um grupo de comunicação e os motivar a se encontrar novamente. Durante aquela frenética meia hora, as risadas nervosas começaram a escapar e a expectativa foi crescendo. À medida que a noite avançava, a conversa fluiu entre eles. Compartilharam experiências, fortaleceram suas resoluções e um novo senso de comunidade tomou conta do grupo. Então, quais são os próximos passos? Miguel questionou, seus olhos brilhando. Às 18 horas da próxima sexta-feira, haverá uma reunião no centro da cidade, afirmou Ana de forma decidida. Precisamos colocar a voz e as ideias de cada um em prática. Esse pode ser o nosso grande momento. Mas subitamente o clima de animação foi quebrado por um barulho que cortou o ar, como um pesado tambor. Miguel parou e ouviu de onde vinha o som, sentindo o coração acelerar. Ergam-se vozes ao longe, misturadas a risadas, mas também a gritos. Precisamos ver o que está acontecendo, decidiu Miguel, já começando a sair. Eles se aproximaram cautelosamente da esquina, e o que viram fez os corações congelarem. Um grupo de pessoas se reunia, mas não era uma reunião amigável. Havia agressividade nas palavras, conflitos visivelmente crescendo frente aos olhos deles. Alguma coisa não está certa. Carla sussurrou e Miguel sentiu um frio na barriga. Se não agirmos agora, podemos perder tudo, murmurou ele, já ponderando sobre as escolhas difíceis que teriam que fazer. Seria hora de assumir riscos que poderiam significar liberdade ou condenação. E em sua mente, uma pergunta ficou ecoando. Até onde ele estava realmente disposto a ir pela mudança que tanto desejava? Enquanto isso, as vozes na rua tornavam-se mais altas e opressivas, como um prenúncio de que a hora da verdade estava se aproximando. Miguel respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. Ele sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar tudo, mas a necessidade de ação pulsava em suas veias. Com um gesto decidido, ele olhou para Ana e Carla, que também carregavam a mesma mistura de medo e coragem. Vamos nos aproximar com cuidado. Precisamos saber o que está acontecendo antes de agir, sugeriu Miguel, usando um tom baixo e cauteloso. Eles avançaram devagar, esgueirando-se entre as sombras, até que cada palavra e grito se tornaram claros, uma colcha de retalhos de indignação e frustração. O que eram risadas se transformaram rapidamente em um clamor estridente. Um grupo de jovens estava cercando um homem de idade avançada, sua postura trêmula e o olhar perdido no confronto. Miguel se lembrou da sensação de impotência que havia dominado sua infância em situações semelhantes e sentiu um nó se formar em sua garganta. "Ei, você! O que está acontecendo aqui?" gritou um dos jovens. O homem, com o rosto enrugado e voz tremida, tentava explicar que não fazia mal a ninguém. Só queria passar, não tenho nada a ver com isso. Mas suas palavras eram apagadas pela onda de raiva que se manifestava ao seu redor. "Isso não é certo!" Carla se ergueu um pouco hesitante. Miguel segurou seu braço, ciente de que qualquer movimento poderia incendiar ainda mais aquela situação já carregada. "Vamos intervir. Temos que fazer algo", sussurrou Ana, com uma faísca de determinação nos olhos. Miguel viu que o grupo não estava apenas enfurecido, mas também se unia em torno de uma causa sem nome. "Havia um tempo em que eu acreditava que seria sempre um espectador", pensou Miguel, com a lembrança de um passado onde preferia ficar em silêncio para se proteger. Mas já não era assim. Agora havia pessoas a serem defendidas, injustiças a serem confrontadas.
O coração dele disparou ao perceber que aquele poderia ser seu momento de agir. Sem pensar duas vezes, Miguel deu um passo à frente, a voz firme. O que vocês estão fazendo não é justo. Ele só está tentando passar. Vamos parar com isso e conversar. O grupo olhou para ele, atônito. O clima de tensão estava palpável. Miguel sentiu que os olhares eram como facas, prontos para cortar. Era uma escolha difícil, mas ele já estava decidido. Ele está com medo, e vocês também estão. Não precisamos lutar entre nós. O verdadeiro inimigo está lá fora, não aqui. Suas palavras capturaram a atenção, e a raiva parecia vacilar por um momento. Mas logo uma resposta vinda do grupo o abalou. E você, o que sabe sobre luta? Você nem é daqui, gritou um dos jovens, a hostilidade ainda viva em sua voz. Nesse momento, Miguel se deu conta de que as palavras podiam ser tão poderosas quanto as mãos que se erguiam. Ele pensou em seu propósito, em como a urgência era visível e sua voz impotente sem uma verdadeira ação. Então, olhando nos olhos do homem idoso, ele teve uma ideia. Se tivermos um espaço seguro, podemos conversar, entender um ao outro. Vamos para um lugar onde as vozes possam ser ouvidas sem essa loucura, declarou Miguel, fazendo uma proposta que poderia quebrar o ciclo de brigas. As palavras ecoaram no ar carregado de desconfiança. Ana e Carla assistiram, preparados para o inesperado. O silêncio que se seguiu era perturbador. A tensão que antes dominava a cena parecia estar se dissipando, dando lugar à expectativa. Mas o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A decisão de seguir em frente ou recuar agora estava nos sentidos entre eles. Será que o grupo aceitaria a proposta de Miguel? Enquanto os corações batem mais fortes, uma nova verdade emergia. A luta deles apenas começava. Miguel estava paralisado, a expectativa carregada de esperança e apreensão. Ele sabia que, ao se posicionar como um intermediário entre o grupo e o homem idoso, estava arriscando tudo. Mas algo dentro dele, uma chama de determinação, o impulsionava a agir. Ele sentia que havia muito mais em jogo do que apenas uma palavra de coragem. Era a essência da mudança que eles todos tanto desejavam. Os jovens se entreolharam, algumas expressões relutantes, outras curiosas. O silêncio que se seguiu parecia pesar como uma tempestade prestes a estourar. Finalmente, um deles, mais velho que os outros, que já havia se calado, fez um gesto de assentimento. Ok, vamos ouvir o que você tem a dizer, ele disse, a voz um pouco trêmula. Miguel respirou aliviado, sentindo o peso na atmosfera mudar. Podemos não sair de acordo, mas isso não faz do nosso grupo um inimigo uns dos outros. Precisamos de união para realmente mudar as coisas, argumentou Miguel, tomando a liderança da conversa. Ele percebeu que não falava apenas para os outros. Dentro dele, falava também para o homem idoso, que parecia querer desesperadamente ser ouvido. Miguel levou o grupo até um café próximo, um lugar que poderia oferecer um espaço quente e acolhedor para dialogar. Os jovens, em sua maioria, relutantes, seguiram. Ana e Carla ficaram atentas, cientes de que ali estava uma oportunidade preciosa para gerar um diálogo real e significativo. Assim que se acomodaram, Miguel se virou para o homem idoso. Primeiro, gostaria de saber como você se sente. Qual é a sua história? A pergunta flutuou no ar, carregada de respeito e empatia. O velho, com olhos cheios de lágrimas que brilhavam à luz suave do café, começou a compartilhar. Ele contou sobre suas lutas, sua vida em um sistema que tratava as pessoas como números, não como seres humanos. Ouvindo-o, Miguel percebeu que a conexão não era só sobre a luta deles, mas sobre a luta de todos. Uma luta que unia e não separava. Enquanto isso, Ana e Carla faziam com que a conversa fluísse, incentivando os jovens a abrirem suas verdades também. Gradualmente, o clima de hostilidade começou a se dissipar,
e risos nervosos se transformaram em conversas sinceras. A transformação estava acontecendo na mesa e a energia positiva começava a brotar. Depois de horas de diálogo, Miguel sentiu a necessidade de relembrar o propósito maior do encontro. Estamos todos aqui por um motivo. Se queremos lutar por um futuro diferente, não podemos esquecer que somos mais fortes juntos. Cada um de vocês tem uma voz, e juntos podemos fazer barulho. Vamos ousar sonhar. Os jovens que antes estavam armados com hostilidade, agora se uniam a uma causa maior, sentindo que faziam parte de algo significativo. O grupo se despediu daquele encontro com promessas de apoio mútuo e união. E Miguel percebeu que, embora o desafio estivesse longe de acabar, eles tinham dado um passo crucial para a transformação. Naquela noite, ao retornar para casa ao lado de Ana e Carla, Miguel sentiu que a tempestade que o angustiava interiormente havia diminuído. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas havia um novo orgulho pulsando em seu coração. Ele se lembrava da conversa com Ana sobre o que realmente importava e sentia que as paredes que o cercavam, as pressões da sociedade e da família, estavam começando a desmoronar. Ana, ao seu lado, parecia radiante, e Miguel podia ver como a chama da esperança em seus olhos refletia a força da determinação coletiva que estavam começando a construir. Você sabia que poderia fazer isso, não é? Ela disse, um sorriso cheio de apelo. Eu tinha dúvidas, mas não consigo mais ficar parado, Miguel respondeu, sentindo a voz vibrando com um novo propósito. É hora de agir e mostrar que somos um. Os dias se passaram rapidamente. O clima em volta da cidade estava em ebulição, e a energia das manifestações crescia. Surpreendentemente, a família de Miguel começou a perceber a mudança que havia surgido na vida dele. Com suas vistas sendo desafiadas pela determinação e coragem do filho, as resistências começaram a dar lugar a conversas, algumas ainda tensas, mas agora mais abertas. Na manhã do dia do protesto, Miguel, Ana e Carla se juntaram com amigos e novos aliados. Juntos, marcharam com um sentimento coletivo de firmeza. Ao longo do caminho, Miguel avistou rostos conhecidos e desconhecidos, um grupo unido pelo desejo de mudança. Ele percebeu que, embora ainda enfrentassem riscos e desafios, a força da determinação coletiva era maior do que qualquer medo. Enquanto cruzavam a avenida, Miguel sentiu o pulsar de seu coração forte e claro. Cada passo que davam era um testemunho da luta que valia a pena. Eles não eram mais apenas uma faxineira, um milionário ou uma aluna. Eram parte de algo muito maior. A amizade, a força e o sonho deles agora estavam entrelaçados em um futuro que esperavam. Com isso, Miguel levantou a voz empolgado. Vamos nos unir, juntos somos inquebráveis. E assim, em meio aos gritos de apoio e à energia vibrante ao redor, ele entendeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre vencer uma batalha, mas se manter juntos na luta contínua por justiça, amor e mudança. O futuro era incerto, sim, mas pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentia que todos estavam finalmente reunidos, lutando pela mesma causa, levando a vida a um outro nível. E nesse momento, ele sabia que, independentemente dos desafios à frente, nada seria mais forte do que a união e a esperançosa transformação que estavam criando. E você? Está pronto para se unir a essa luta por mudança e transformação? Então, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar ao mundo que você também acredita na força da união. Comente suas reações e teorias sobre esse final
e vamos juntos construir uma comunidade de apoiadores. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e faça parte dessa corrente de transformação.